Amigos do Portal JC 24 horas, boa noite. Hoje completa um mês que a gente vem fazendo uma série de entrevistas, sempre às 8 em ponto, né? É o horário de agora. Mas assim, em respeito às agendas dos convidados, a gente fazia gravado e publicava exatamente neste horário para vocês. Mas hoje, até como forma de comemorar o primeiro mês, agradecer aos convidados que passaram por este quadro nesses 30 dias e a você, internauta, que deu, graças a Deus, muita visualização para cada uma das nossas entrevistas. Nós estamos hoje fazendo a nossa primeira da série ao vivo. Estamos aqui ao vivo e o convidado já é uma pessoa bastante conhecida de todos nós, mas tem algo na vida dele que muitos talvez não saibam. Dentre as dificuldades que um ser humano pode passar, não existe igual, eu creio, a de perder um filho, né? Ele já passou por isso. Mas a gente vai conversar com ele não somente sobre isso, mas sobre vários episódios da sua vida, que é uma história difícil de ser vivida e boa de ser contada, principalmente depois de superada. Estamos falando aqui do nosso amigo... deixa eu só, para começo de conversa, o seguinte, deixa eu só lembrar aqui o seguinte. Aquela entrevista que a gente fez com o Djalma surtiu efeito, ele falando de sossegar, se aposentar e o filho assumir. E eu quero lembrar para vocês que o Djalma já está funcionando à noite, de quinta a sábado, certo? É novidade. Amanhã, por exemplo, quer chegar lá 8, 9 da noite, vai estar aberto. De quinta a sábado, de 11 às 23h30. E nos outros dias, de 11 às 17 horas. O mais importante para mim, que é o horário que eu gosto, é de quinta, sexta e sábado, que vai até 11h30. Meu amigo Djalma, de Devan, aliás, né? Muito obrigado aí por ter atendido o nosso pedido. Bom, gente, agora nós vamos para a nossa conversa com o nosso amigo entrevistado de hoje, que é exatamente ele, Carlos Rodrigues, ou Carlão do INSS, né? Como é também conhecido, né, Carlão? Boa noite, amigo. Boa noite, Temístio. Boa noite, seus internautas. Temístio, é um prazer imenso, mais uma vez aqui, estar conversando aqui através do JC, né? Para o Brasil, Piauí e para o mundo, né? Só outro dia eu estava aqui, tem um colega que mora na Espanha, né? E aí outro dia o cara me ligou aqui me dizendo, olha, eu vi uma entrevista tua aí no portal de notícia aí e tal, e agora eu vou seguir aí para tal. Quer dizer, o cara estava nos vendo lá na Espanha, né? A internet tem dessas coisas, a tecnologia tem dessas coisas, então a gente está aqui falando para o mundo, né? Pois é, Carlão, esse quadro, a gente quer falar com as pessoas sobre suas histórias de vida, né? Eu já conheço parte da sua história, mas sei que não conheço tudo. E muitos que só conhecem você da luta, do sindicato, das entidades, talvez não saiba que para chegar onde chegou, você cortou um bocado dobrado. Você é de Teresina, não é isso? Exato, Temístio. A gente nasceu em Teresina em 18 de janeiro de 1959. Eu sou o filho mais velho de uma família de 9 irmãos, né? Eu sempre digo o seguinte, meu pai, no dia que eu nasci, ele me disse que estava desempregado, né? No dia que você nasceu... No dia que eu nasci, meu pai estava desempregado, né? Então já nasceu na perreira? Já nasceu com dificuldade, mas nem por isso eu nunca passei fome na minha vida, passei muita dificuldade. Então meu pai, eu tenho uma coisa que sempre disse para meus filhos, eu sempre disse para ele, né? Que se eu conseguisse fazer com meus filhos a metade do que ele fez comigo e com meus irmãos, eu já me dava por satisfeito, né? Porque só para você ter uma ideia, toda essa dificuldade, meu pai era um homem que ele não tinha vício, né? Ele apenas fumava e tudo, mas ele sempre primou por uma coisa, se ele tivesse que comprar uma carteira de cigarro ou comprar um lápis para um filho para a escola, ele não tinha dúvida que ele comprava o lápis ou o caderno para o filho para a escola, porque ele via que a educação era a única maneira que ela tinha para a gente, digamos assim, melhorar um pouco as nossas vidas. Então foi assim que iniciamos a nossa vida. A gente cresceu ali até 10 anos de idade, morando ali em Teresina, na Vila Operária, ali mais nas proximidades do Marquês, né? Ali, Vila Operária, Marquês, ali na Avenida Alameda Parnaíba. Posteriormente nós moramos na Rua Coelho de Resende, onde meu pai até hoje, minha família, a gente tem uma casa lá. Certo. Olha, deixa eu... Você que está em casa. O pai do Carlos era policial militar
numa época em que não era exigido tanto nível escolar, de escolaridade, para ser PM. Mas o pai dele já chegou com um nível bom, de maneira que não permaneceu na corporação. Ele foi em seguida para outra função através de um concurso. Eu quero com isso dizer o seguinte, Carlos, eu posso até dizer aqui, me antecipar, que a sua infância foi com dificuldade e rigorosidade. Você concorda? Concordo plenamente, Temir. O papai era aquele cara muito rigoroso, ele cobrava da gente, inclusive na escola, cobrava todas as coisas. Eu me lembro de um fato que o papai me disse, estou sempre aqui falando nele, né? Que ele, um dia, quando a gente já estava já um rapazinho, né, uns 10 anos de idade, ele me chamou e me disse que não queria que eu tivesse medo dele, queria que eu respeitasse ele. Então eu tinha como meu pai, e isso eu levei para toda a minha vida, né? Meu pai era um amigo que eu tinha, que eu conversava qualquer assunto com ele. Eu não tinha dificuldade de conversar, nenhum problema, nada com meu pai, né? Até mesmo depois de casado, já tinha constituído minha família, mas eu sempre tive essa ligação muito forte com meu pai. A mudança dele de trabalho fez com que também vocês mudassem. Espera bem aqui. Deixa eu só ver como é que estamos aqui de microfone. Bebê, só seu microfone, por favor. Só virar para cá, assim. Pronto. Acho que o microfone já falhado, você vê aqui. Tá bom, ok? Espera aí, deixa eu ver. Não, acho que tá vendo. Só a falha foi minha. A falha foi do. Gente, nós estamos ao vivo, acontece, mas pode deixar aí, cara. Não sei como fazer. Pronto, tá aqui. Olha só. Deixa eu só voltar aqui para mim. Por favor. Tá ligado? Bom, deixa eu ver aqui. Aqui, deixa eu puxar para mim aqui a câmera para poder ligar. Nós estamos ao vivo, dá para perceber aí, né? Deixa eu só ligar aqui o microfone do Carlos, pronto. A gente já está com bem 5 minutos de conversa e agora que eu percebi que o microfone estava desligado, tendo problema. Você de casa, se tiver ouvido pelo microfone do próprio celular, nos avisa. Do contrário, a gente repete. Estamos entrevistando aqui o Carlão de NSS, contando sua história de vida nesse horário de sempre, das 20 horas, onde a gente já vem há um mês fazendo essa série de entrevistas. Carlão, a transferência do seu pai de emprego e de função, é claro, ele deixou a PM por outro, também fez você mudar de cidade, e foi aí que veio a sua família e a sua história para Floriano, não é isso? Exato, Temir. Em 1971, o papai havia feito um concurso. Ele era terceiro sargento da Polícia Militar do Estado do Piauí e havia feito um concurso para ser motorista no Serviço Público Federal. E foi nomeado para vir trabalhar no antigo INPS aqui em Floriano. Então nós viemos aqui para Floriano, eu me recordo bem, que quando nós chegamos aqui em Floriano, nós chegamos um dia de quinta-feira, né? Inclusive estava chovendo nesse dia, e a agência aqui em Floriano não tinha a rodoviária, isso lá em 1971. Era aqui onde tem aqui uma hamburgaria, coisa ali, onde foi a drogaria GM, ali na esquina, no cruzamento da rua Silva Jardim com a Avenida Getúlio Vargas, né? Ali era que a gente embarcava e desembarcava para viajar. E nós chegamos aqui em Floriano em 1971. Meu pai assumiu o emprego aqui, e aí nós fizemos a nossa vida aqui. Então, todos, eu e meus irmãos, né? Posteriormente, através também de concurso, meu pai, naquela época, havia os chamados concursos internos dentro dos órgãos federais, podia haver esse concurso. Meu pai, que era motorista, fez um concurso para agente administrativo, e quando ele saiu, aposentou-se lá no INSS, ele é técnico do Seguro Social. Já eu estudei aqui em Floriano no antigo colégio estadual, fiz a primeira série do antigo ginásio. Aí no ano seguinte, em 1972, o ginásio foi transferido para a escola normal, e lá no estadual ficou apenas o pessoal que fazia magistério, né, que é o antigo normal, né? E lá eu concluí o ginásio, né, na escola normal. Inclusive um fato que hoje, quando a gente passa ali naquele local que vê aquela escola totalmente depredada do jeito que está, é de cortar o coração, porque uma boa parte da nossa educação teve como base ali, né, naquela escola, né. Em seguida, quando nós terminamos o ginásio, eu volto para Teresina e vou fazer o segundo grau em Teresina, onde estudei lá no colégio Elvio de Nunes, que fica ali no bairro Marquês, né, Elvio de Nunes.
E em seguida fomos aprovados, no final, fomos aprovados no vestibular da Universidade Federal do Piauí para o curso de Educação Física, né? As suas lembranças de adolescência são praticamente todas Toda de Floriano, toda de Floriano. E Floriano é aquela história. E Floriano é o lugar onde eu tive, digamos assim, eu tive as maiores alegrias da minha vida, porque aqui, Floriano foi onde eu arranjei o meu primeiro emprego, que tenho até hoje. Foi Floriano onde eu constituí a minha família. Floriano que me deu 3 filhos. Floriano que também me deu uma das maiores tristezas, porque foi aqui, num acidente automobilístico, que eu perdi um filho, né? Meu filho mais novo, Leandro, que eu tenho certeza que está atento e vendo tudo isso que a gente está fazendo aqui, né? Foi no dia 22 de abril de 2012, aconteceu essa tragédia, eu perdi meu filho. Então, em Floriano, minha vida está ligada aqui a Floriano. Quer dizer, eu nasci em Teresina, mas eu me sinto florianense de coração. Eu não me vejo morando em outro lugar que não seja Floriano. Tanto que aposentado... Estou aqui morando em Floriano. É aqui que eu tenho meus netos, né? É aqui que eu tenho minha nora, tenho toda a minha família, eu tenho tudo aqui. Tenho meus amigos e, graças a Deus, é aqui. 40 anos de INSS, né? Nós falando antes de começar a entrevista, né? Você ingressou em 1980 e até no ano de 2020 você atuou, né? 4 décadas. Que avaliação você faz do seu período? Porque o INSS ele abraça várias causas, né? Vai desde a aposentadoria, previdência e tudo mais. Uma avaliação dos seus 40 anos de trabalho. Olha, Temista, a gente iniciou, graças a Deus, eu sempre digo, Deus foi muito generoso com a gente, né, comigo. Eu, com 20 anos de idade, eu fui aprovado num concurso com 18 anos e com 20 anos eu já estava empregado, onde permaneço até hoje, porque mesmo aposentado é de lá que eu vivo, né? Então eu entrei, como eu sempre digo, eu entrei pela porta da frente e saí pela porta da frente. Quando eu digo entrei pela porta da frente, porque eu entrei através de um concurso público, né? E muita coisa mudou. Houve, né, por exemplo, naquela época nós tínhamos 3 institutos. Era o INPS, INAMPS e IAPAS, onde o INPS cuidava da questão de aposentadorias, o IAPAS cuidava de arrecadação e o INAMPS cuidava da assistência médica. Eu tive a oportunidade de trabalhar nos 3, né? E de lá para cá, nesses 40 anos, a gente aprendeu muito, né? A gente viu muitas coisas acontecerem, né, na Previdência, algumas mudanças, algumas a gente acha que pode ter sido para melhor, mas outras, alguns direitos até então foram tirados das pessoas no decorrer dessa coisa. Mas a avaliação que a gente faz é uma avaliação boa, né? Uma avaliação, porque eu sempre digo o seguinte: as pessoas muitas vezes questionam a questão dos valores pagos por as aposentadorias. A aposentadoria, e eu quero aproveitar isso aqui para dizer a você que está nos assistindo, não deixe de contribuir para a Previdência Social, porque em algum momento da sua vida você vai precisar, se não precisar, digamos, por um problema de saúde, mas você vai precisar para quando tiver uma aposentadoria. No momento que você parar de trabalhar, você tem que ter alguma renda. Então, mesmo que você tenha uma condição financeira boa, mas não deixe de contribuir, porque isso, a contribuição previdenciária, o INSS, o amparo da Previdência, ele é para a vida toda, certo? O que a gente vê é que muitas vezes as pessoas alegam que não vão contribuir porque não vão estar dando dinheiro. Você não está dando dinheiro para o governo, porque na realidade a Previdência é uma poupança que você está fazendo, você paga hoje para receber amanhã, para receber depois. Então é preciso que as pessoas tenham essa consciência que precisam se ter esse amparo, principalmente na velhice. É uma poupança que a pessoa vai receber por tempo indeterminado. Exatamente. Enquanto vida tiver... É uma poupança que você vai receber por tempo indeterminado, e eu nunca vi, durante esses 40 anos que eu passei trabalhando nesse órgão, dizer assim, no dia de pagar a aposentadoria, o governo não pagou. Né? Nunca aconteceu, pode até ser que aconteça amanhã, mas até hoje nunca aconteceu. Então, é uma coisa que você tem como certa. É melhor você ter um salário mínimo, 2 salários mínimos para receber do que ter R$100 para pagar. O seu pai, quando você nasceu, ele estava desempregado. Exatamente. Quando você se casou, já estava...
Já era funcionário público, já estava empregado. Quer dizer, conseguiu, seu pai lhe deu oportunidade melhor do que a que ele teve, né? Exatamente, olha, meu pai é uma pessoa, ele trabalhou como servente de pedreiro, Carlos, Carlos também. também era Carlos, ele é Carlos Rodrigo do Nascimento e eu sou Carlos Rodrigo do Nascimento Filho, né? Meu pai trabalhou trabalhou na construção civil antes de ser policial militar, trabalhou, vendeu coisa na rua, né? E tudo, mas toda a vida ele sempre teve uma preocupação em estudar. Eu tenho um fato que eu estou sempre aqui falando do meu pai. Meu pai, só para você ter uma ideia, Temir, meu pai era um homem que só tinha um ginásio. Naquele tempo não se presta para você fazer um concurso, não era como hoje. Então o primeiro concurso que meu pai fez, esse concurso de motorista, ele tinha só apenas o ginásio. Agora o ginásio feito lá naquela época dele. E aí quando ele precisou fazer um concurso interno para agente administrativo, havia necessidade de que a pessoa tivesse o ginásio, a escolaridade exigida é que ele tivesse o ginásio. Sabe o que foi que ele fez? Naquela época tinha aí o chamado Projeto Minerva, que o sujeito ia lá, fazia as provas, né, marcava uma data, fazia a prova e passou. E meu pai, só com os conhecimentos que ele tinha lá no ginásio, ele foi lá, fez a prova e passou com média 7. Só que eu quero dizer aqui uma coisa, ele era um homem que lia muito, ele gostava muito de ler, né? Então ele tinha o conhecimento e graças a Deus, e aí ele fez fez esse concurso interno, galgou mais um posto na vida dele, e o que lhe rendeu hoje, ele, inclusive minha mãe recebe uma pensão deixada por ele, como técnico do Seguro Social. Ele já está com quanto tempo? Está com 12 anos que faleceu. 12 anos, né? Bom, então você já se casou, já conseguiu emprego? Já tinha meu emprego, já estava estabilizado. Quantos filhos? Tive 3 filhos, nós tivemos 3 filhos. Pronto. Aí, qual é o nome do que... eu tenho 3 filhos, era o Wagner, que é fisioterapeuta, tem o Ronaldo, que é formado em administração de empresa, e tinha o Léo, que é o que faleceu, que era o mais novo, e quando faleceu estava fazendo o curso de Direito, né? O Léozinho era o meu filho mais novo, ele faleceu com 27 anos. Era o mais novo? É o mais novo. É uma situação que não se defende com palavras. Olha, Temir, eu sempre digo o seguinte, esses fatos, é uma dor que você aprende a conviver. Hoje eu já falo aqui no nome dele, aqui já mais descontraído, tudo. 12 anos se passaram. Mas era muito difícil, porque só sabe a dor de perder um filho quem perde. A dor de perder o pai é uma, da mãe, da esposa, cada um é uma dor. Agora, a dor de perder um filho é ainda mais quando você perde um filho, que teu filho sai de casa bom, alegre, sorridente e volta, não volta mais, é trazido por alguém, né, naquelas circunstâncias. Além da perda, a forma como aconteceu, né? E aí é por isso que eu sempre digo, né, que para os jovens, na questão do arrobo da juventude, muitas vezes as pessoas cometem excesso. O acidente do meu filho foi uma imprudência. Ele e mais 2 colegas foram para uma festa em Picos, né, da formatura de um colega, e terminou a festa, voltavam de lá para cá com sono e perderam e o que estava dirigindo perdeu o controle do veículo, capotou, e aí... Agora eu sempre também, Temir, eu quero dizer aqui uma coisa, eu sempre fui um sujeito muito sensato com relação às coisas. Eu nunca fui culpar ninguém pelo que aconteceu. Até porque, naquele dia, aconteceu uma tragédia que o Leozinho perdeu a vida. Se eles não tivesse acontecido nada, eles teriam ido em outras ocasiões, eles teriam ido a outras festas, como já teriam ido em vezes anteriores. Então, por que culpar alguém? Eu sempre tive essa consciência, né? Inclusive, eu nunca disse isso para ninguém, mas eu próprio tive a coragem de procurar uma autoridade, porque você sabe, quando acontece um acidente, a polícia tem que fazer inquérito, aquela coisa toda, e eu fui lá no Ministério Público e pedi que arquivasse aquilo, porque aquilo não ia para lugar nenhum. Né? O mais importante seria trazer de volta. Trazer de volta é outra coisa que não tinha culpado, não existe, para mim não existiu culpado lá. Né? Então é essa a concepção que eu tenho das coisas. Né? Aí eu vejo, muitas vezes, quando acontece um fato desse, eu sinto, culpado. Não tem, porque se você sai aqui, digamos aqui também, nós saímos, nós 2 aqui com a festa, e nós saímos alegres e satisfeitos, nós vamos e volta alegres. Se aconteceu uma tragédia, é porque aconteceu, do que é que vai culpar? Quem é que vai virar um carro porque quer? Então...
Olha só, aqui deixa eu só ler o comentário do Francisco das Chagas. Ele está dizendo o seguinte: explore o conhecimento desse homem, tem muito para ensinar e quem quer aprender, vale a pena lhe ouvir. Viu? Francisco das Chagas está falando isso, concordo com você, viu? Aqui eu chamo ele de biblioteca ambulante. Rapaz, Francisco, eu agradeço aí, mas a gente não sabe assim muita coisa não. Às vezes a gente, para falar, a gente vai ler alguma coisa e tal, mas sempre tem uma preocupação, Francisco, de quando falar, porque é o seguinte, eu sempre tenho uma preocupação seguinte: quando eu vou dizer alguma coisa, eu me preocupo também com quem vai ouvir. Né? Porque não é só eu que estou falando, é quem está ouvindo também sabe das coisas. Então a gente tem que ter cuidado com o que vai dizer, porque muitas vezes o cara, né, quem está te ouvindo também sabe o que é que você está falando. Né? Então eu te agradeço aí pelo comentário. Olha, o Abdias Filho, que já esteve também com a gente aqui no nosso quadro, né? Muito obrigado aí, meu amigo Abdias. Ele está aqui dizendo o seguinte: olha só. Eu perdi um irmão em circunstâncias parecidas, certo? Acidente, né? Agora, meu caro Abdias, você que nos acompanha, meu amigo Francisco das Chagas, e aqueles que ainda não se manifestaram, eu quero dizer para você, Carlos, que é a primeira vez que eu ouço um relato em situação assim, onde quem faz o relato não está buscando as circunstâncias e culpados. Porque o que a gente costuma ver é, às vezes, a pessoa morre doente, no leito de UTI, e a familiaridade diz assim: se tivesse feito isso, se tiver, buscando o tal do si. E você, com muita serenidade, ter tomado essa iniciativa de dizer para o próprio Ministério Público que encerrasse por ali, é um gesto de grandeza, que é uma das coisas que eu não sabia da sua vida. Eu sabia algumas coisas, mas essa não. Eu quero até louvar essa sua grandeza, meu amigo. Pois é, Temístio, porque veja só, voltando aqui, falando daquele episódio, eu me lembro no dia que eles saíram daqui os três alegres. Eles já tinham viajado juntos em outras oportunidades, para outras festas de amigos e tal, então saíram alegres, Aconteceu uma tragédia na volta. Foi uma imprudência? Foi. Né? A imprudência eu nunca digo coisa. Agora, você vai culpar alguém, essa história de colocar ninguém no banco? Não, de maneira nenhuma. Porque eu sempre parti até minha esposa uma vez me perguntou: Carlos, não vai? Eu digo: olha, eles saíram daqui alegres, satisfeitos. Se não tivesse acontecido isso, eu tenho certeza que em outras oportunidades futuras eles teriam ido também. Eles estariam no dia seguinte, se não tivesse acontecido aquela tragédia, eles estariam no dia seguinte comentando aí o que tinha acontecido de bom lá e tal. Então por que você vai estar culpado? Não, para mim não existe o culpado. E eu tomei essa decisão, eu pensei muito, né, Eu quero acreditar, desculpa ter interrompido, eu quero acreditar que se o seu filho, que com certeza tem, ou tinha, né, quando entre nós, essa mesma grandeza de espírito que você está demonstrando, ele seria o primeiro a pedir: pai, deixa quieto. Pois é, porque é uma coisa que você tem que analisar friamente. Não é você ficar buscando culpar, porque isso. Não, eu sempre tive isso. E olha, isso é muito doloroso para mim. Hoje não, hoje 12 anos já se passaram, eu já falo no nome do Léo, eu sorrio, mas antigamente hoje ainda tem um bloqueio. Mas as coisas eu sempre quando encontro com esses meninos, esses dois colegas deles aí, inclusive tem um que é advogado e coisa, eu sempre quando encontro mais com o outro, que eu não vou citar o nome de nenhum aqui, mas eu vou lá, cumprimento eles, abraço eles e para mim não tem nenhuma mágoa, porque eu tenho consciência, na minha consciência, que eles saíram daqui alegre, que aquilo lá foi uma tragédia Ninguém ia fazer alguma coisa dessa, né? Eu sempre acho que muitas vezes as pessoas agem por um impulso. Não, para mim as coisas são... Carlos, você queria provocar mais me diga uma coisa. Aquele exato momento assim que chega a notícia, foi o telefone, né? Não, na realidade, como foi o que tem fatos assim, nesse dia eu tinha levantado e eu ia para o interior, né? E aí eu fiquei amarrando aqui e não foi. Aí chegou 3 colegas dele, inclusive vizinho aqui em casa, e eles entravam aqui, foram criados juntos, entravam aqui e tal, iam na cozinha, faziam tudo. Mas me chamou a atenção que tinha um que era mais assim, mais tímido, ele nunca tinha entrado lá aqui na minha casa, para ele ir lá na cozinha e tal. Aí entrou os 3 e foram lá na geladeira, e esse que estava mais, que era o que eu... ele foi e tomaram água lá e voltou. Aí quando ele voltou, um cochichou com o outro. Aí eu fui e perguntei: o que foi que aconteceu?
Aí eles foram e disse assim, seu Carlos, aconteceu um acidente com o Léo. Aí eu perguntei a eles, e como é que ele tá? Aí ele me disse, não, ele tá bem, mas eles já sabiam que ele não estava. O que tinha, eles já sabiam, né? E aí eu peguei o telefone, fiz um contato com um colega lá em Oeiras, não consegui, fiz um contato com o hospital aqui, pedindo o telefone de Oeiras, e aí me passaram o telefone do médico do SAMU. E lá o médico do SAMU me disse o seguinte, eu consegui falar com o médico do SAMU em Oeiras, e aí o médico me disse, lá tinham 3, eu trouxe 2 e um ficou lá. E aí eu peguei o carro daqui e saí daqui para lá, eu e o irmão meu, né? Mas eu ainda ia naquela esperança que quando eu chegasse lá, ele podia estar preso na ferragem. Só que quando eu cheguei lá num determinado ponto, uns 20 quilômetros para chegar em Oeiras, eu avistei o pessoal no meio da estrada e aí eu já sabia. E aí, inclusive, quando eu cheguei lá no local, ele estava lá e aí foi eu que empanhei ele lá no local. Tinha um pessoal da polícia lá e o pessoal foram muito solícitos comigo. E eu consegui, apanhei meu filho de lá e levamos, botamos na caminhonete e levamos para Oeiras, e de lá o pessoal da empresa aqui foi buscá-lo, e aí foi isso. Então foi uma situação assim, eu não sei, Deus me deu essa coragem de eu apanhar ele, de eu pegar, peguei com minhas próprias mãos e tudo, mas a vida é assim, foi talvez o momento mais difícil da minha vida, né? Mas eu, depois disso, só para você ter uma ideia, eu não passava naquele local. Eu tive necessidade de ir em Picos e eu fui, só para você ter uma ideia, eu saí daqui, fui em regeneração, de regeneração eu saí em Oeiras para ir para Picos para não passar lá no local do acidente. Aí, posteriormente, já alguns anos depois, um colega de trabalho ia fazer uma palestra lá numa associação, até dos apicultores lá em Picos, e aí o cara adoeceu e de tarde o cara me liga dizendo assim, diz, Carlos, dá para tu ir lá resolver isso para fazer essa palestra lá para mim e tal, que era até no período que estava debatendo aí a reforma da Previdência. E aí eu, sem pensar, eu disse para ele, vou. Quando eu cheguei em casa, ele disse, pô, mas eu vou ter que passar lá. E aí eu fui. Só fui, chamei meu outro filho, no outro dia peguei o carro e fui, graças a Deus. Agora eu não paro lá no local, eu não... para mim é mais difícil hoje eu parar lá do que naquele dia, mas a vida é assim. E ela não está aqui, né? Nesse momento ela saiu, a esposa. A mãe, geralmente... foi muito difícil, muito difícil. A gente enfrentou muita... Porque... Aí também, interromper, também que ela tem ao lado um guerreiro, né? Porque você... Viu? A gente ficou aqui um dando força ao outro e aí, graças a Deus, a gente vai superando. Mas nesse ponto aqui, Temite, eu vou só te dizer uma coisa. Depois de tudo acontecido, talvez ela tenha sido mais forte do que eu, né? Porque eu não passava lá no local, ela ia daqui lá, fazendo vela e tudo, e tal. E eu sempre relutando a isso. Eu fiz tudo isso no dia, mas depois hoje não, hoje eu já passo, agora mesmo há poucos dias fui em Picos, né? Mas eu não paro lá no local, eu sei onde é o local do acidente, mas eu não paro lá. E sempre que passa... Vou-me embora, faço de conta que... E por coincidência, você vê como sua vida. Agora, já esse ano, né? Eu fui a uma viagem em Picos, e aí eu fui numa van. E aí na volta eu vinha conversando com o motorista e disse para ele, aí o cara olhou para mim aqui, né, eu vinha no banco da frente com ele olhou para mim e me disse, o local não foi aí onde o senhor está dizendo, foi ali. Quando eu fui a primeira pessoa que socorri, que cheguei lá no local, foi eu que sinalizei para os caras, viu tudo. Quer dizer, a vida... E aí eu vim conversando, agradeci a ele e tudo. Ele disse, fui a primeira pessoa que chegou. Ele disse, ó, eles me passaram por mim aqui, cortaram meu carro aqui, e aí, sabe, perdeu o controle do carro, sabe? Mas são... Né? A Estela Porto está dizendo aqui, Deus continue te confortando, Carlos. Muito obrigado, Estela. Rapaz, é um negócio... Pois olha, vamos só... São 8 horas e 29 minutos, rapaz, estamos por quase meia hora de bate-papo aqui. Olha, o Carlos já deu sinais de que é um grande guerreiro e não seria diferente durante o trabalho, né? Queria que você fizesse aí uma síntese dos 40 anos de trabalho, mas da área da luta, da reivindicação, do sindicato, da cobrança. Olha, que você foi um guerreiro também nessa área e foi nessa área que a gente se conheceu, né? Exatamente. Temista, com relação a sindicato, eu sempre digo, nós criamos um sindicato que a gente hoje, naquela época, a gente não tinha nem contribuição.
a gente andava aí, viajava para ir para Brasília, participar do comando de greve, a gente saía fazendo vaquinha um com o outro e tal. Você usava o telefone de sua própria residência, aí depois, quando a conta vinha, a gente ficava fazendo vaquinha para pagar e tudo. Mas a gente conseguiu alguns avanços. Eu acho que, eu sempre digo para os colegas, né, mais jovens, que tudo que nós temos no nosso contra-cheque, nós conseguimos com luta. O governo nunca nos deu nada de graça. Nós sempre tivemos que ir para a luta, botar a cara à tapa, como se diz, muitas vezes sofrer perseguição. Eu já tive, por exemplo, nessa luta sindical, eu chegar no dia do meu pagamento e aí eu ir lá e não ter um centavo na minha conta, porque cortaram o ponto do mês todinho. A gente faltava de greve, porque as nossas greves lá da Previdência sempre eram greves de 30, 60 dias para forçar o governo a negociar, e aconteceu. Agora tu imagina, tu com 3 filhos pequenos, com essa luta toda, e aí, de repente, tu chega lá e não tem salário. Mas aí eu tinha meu pai, né? A salvação. Tinha meu pai. E aí, eu sempre fui também envolvido com essa questão de movimentos sociais. Muitas vezes, eu deixei de ficar com meus filhos para estar nesses movimentos, para estar em movimento sindical, para estar... E aí, uma coisa interessante é que, voltando aqui a falar do meu Léo, um dia o Léo, ele tinha um jogo lá na BB, alguma coisa assim, lá do colégio, e eu tinha uma reunião lá de uma entidade dessa, coisa de sindicato, né? E aí eu disse para ele que não ia pro jogo. Aí ele disse um negócio, disse, olha, você não tem tempo lá para ir pro jogo, mas tem tempo para andar com esse pessoal. Aí aquilo me tocou, quer dizer, que eu estava deixando de estar com... E aí eu liguei pros colegas, não viajei, e fui com ele lá, e a partir da coisa... Mas muitas vezes eu deixei de estar com meus filhos e para estar com eles, eu já disse para eles, mas eu sempre achei que eu estava buscando alguma coisa melhor para eles, né? Que não era só para mim, porque no momento que você tem algum ganho melhor, melhorava a condição de vida deles. Graças a Deus eu nunca estudei, Emílio. Naquela época você, nós toda a vida estudamos na escola do governo. Eu nunca passei na frente de uma escola. Na escola particular a gente passava só, né? Mas ainda tinha um negócio naquele nosso tempo que quem sabia das coisas estudava era na escola do governo mesmo. Exatamente. Né? Mas chamava de PPP. Eu me lembro que eu tenho um colega lá que é procurador de justiça do Maranhão, que quando ele saiu do ginásio, saiu do primário, que foi para o ginásio, aí ele foi estudar num colégio em Teresina que era pago, a gente ficava fazendo gozação dele, porque ele não passou lá no exame de admissão, né? Não passou no exame de admissão, que era um vestibular naquela época, né? Então, graças a Deus, a gente teve isso. Mas meus filhos já tiveram algumas coisas que eu não tive. Meus filhos, graças a Deus, já tiveram, então eu espero que meus netos tenham melhor e por aí vai. Muito bem. A Raimunda Souza está dizendo aqui, deixa eu puxar aqui para ver a imagem, para ler aqui o que a Raimunda diz. Raimunda Souza dizendo o seguinte, ainda em relação à sua perda, né? É um momento, não é fácil, a dor de perder um filho, eu acho que é a mesma de um filho perder uma mãe. Pedir força para Deus, seguir em frente, cabeça erguida. É isso mesmo, né? Muito obrigado, Raimunda. É isso que a gente tem procurado fazer. Muito bem. Não, 8 horas e 34 minutos, né? Já estamos com mais de meia hora desse nosso bate-papo. Eu quero lhe agradecer por ter me recebido aqui na sua casa, por ter compartilhado com os nossos internautas essa sua história de vida, que é fantástica. Porque, assim, a história é difícil, é ruim de ser vivida, mas é boa de ser contada, né? Porque serve de ensinamento. Exatamente, ministro. Eu acho que tudo na vida, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Então tudo na vida é um ensinamento. Eu sempre tenho essa preocupação. Às vezes, vou só te colocar aqui uma coisa. Muitas vezes eu lhe procuro um outro órgão de imprensa para dizer que as pessoas têm direito a isso, têm direito àquilo, porque eu acho o seguinte, se eu sei uma coisa, e eu tinha um professor lá na faculdade que dizia o seguinte, o único bem que se multiplica quando se divide é o saber. Tudo bem. Então, se eu sei de alguma coisa e eu passo isso para o conhecimento de alguém, eu acho que eu estou contribuindo de alguma maneira. E, às vezes, muitas vezes as pessoas me procuram muito para obter uma informação ou outra. Outro dia eu cheguei aqui já cansado e tal, aí minha esposa... Tem uma senhora aí que quer falar com ele, diz ela para vir depois. Ela disse, não, tu vai falar com a mulher agora. Aí eu fui lá, até disse assim, engraçado, tu fica dizendo aí no rádio, na imprensa, que o povo tem direito a isso e aquilo, e realmente eu vim aqui, sabe o que era? A pobre dessa senhora, ela estava
querendo saber se tinha direito a um benefício, porque ela tinha trabalhado mais de 15 anos há algum tempo atrás, e ela tem 63 anos, e ela não sabia que tinha direito a uma aposentadoria, mesmo sem estar contribuindo atualmente. E ela tem direito a isso, garantido por lei, a Lei 10.666. Eu orientei ela e tudo, e graças a Deus ela está amparada hoje. Toda. Então a gente se sente gratificante com isso. Então eu sempre tenho essa preocupação de dizer aquilo que eu sei, de me ensinar, de mostrar como as pessoas podem ter. Porque eu acho que o silêncio, muitas vezes, é que prejudica as pessoas. A gente tem que ter a mania, tem que ter o cuidado de procurar os direitos da gente. Agora, para isso, a gente tem que procurar saber realmente até onde é direito e aonde é obrigação. Muito bem. Olha só, temos aqui mais participação. O Diego Severo está dizendo aqui, né? Nosso eterno amigo Léo. Abraço, seu Carlos e Dona Maria, né? É amigo do Léo. O Diego era pessoa aqui de dentro de casa, que era amigo do Léo, de infância aqui. Tudo. Muito obrigado, Diego. O Nerivan está dando aqui boa noite. Está em Uberlândia, Minas Gerais, acompanhando a gente. Olha. Muito obrigado, velho. Muito obrigado, meu amigo Nerivan. Gente, antes de encerrar, deixa eu só lembrar para vocês o seguinte. Djalma, de quinta a sábado, Dorinha Nunes está dizendo aqui, é verdade, meu amigo, né? Concordando aqui com a sua fala. De quinta a sábado, o Djalma está esperando por a gente, né, que eu vou lá, até 23h30, porque estava fechado, a gente até quer passar essa novidade. Por que eu estou passando essa novidade para vocês? Porque o Djalma, o restaurante, faz parte da minha história. Meu primeiro encontro com minha namorada, que ainda hoje é minha namorada, foi lá no Djalma. Eu fiquei triste com a história de não está funcionando à noite, mas está, certo? Eu só passar aqui o que o Devan me passou, através do filho dele, né? Devan, depois eu vou pegar o contato do seu filho, que minha conversa agora é com o seu menino, viu? Você agora está só de aposentado aí da função. De terça e quarta, de 11 às 17, quinta a sábado, de 11 às 23h30, e aos domingos, de 11 às 17 horas. Então, de quinta a sábado é meu dia preferido. Agora sim, a gente encerra. Carlão, muito obrigado. Fique à vontade aí para alguma coisa que eu não perguntei, você quer acrescentar? Eu que agradeço mais uma vez, Temístio, a você por ter a oportunidade de estar falando aqui através do seu portal. Você é uma pessoa que sempre me tem atenção e a gente fez uma amizade, além dessa interação aqui através da mídia, né? A gente sempre tem uma amizade pessoal, a gente conversa muito, eu sou uma pessoa muito, eu ouço, você me ouve, a gente dá uma opinião um para o outro. E é isso, eu estou sempre aqui à disposição e quero agradecer aí, inclusive, os internautas que interagiram aqui com a gente, com a nossa conversa. O que a gente colocou aqui com relação à perda do Léo, na realidade, foi uma perda muito difícil, mas a vida segue e a gente vai aqui. Hoje a gente tem aqui, eu tenho uma família aqui tenho 5 netos, né? A pimentinha aqui é a Alice, que é a mais nova, completou 1 ano agora, tem a Iana, tem a Yasmin, tem o Ian, tem o Matheus. Então, a gente, graças a Deus, está feliz. E a vida continua, né? A vida continua. Maravilha, então. Gente, conversamos aqui por 38 minutos, né? Deixa eu só... 38 minutos aqui com o nosso amigo Carlos Rodrigues Filho, o Carlão do INSS, ouvi coisas que não sabia, né? Porque esse bate-papo existe para isso, né? Para a gente conhecer melhor as pessoas que a gente conhece só no dia a dia. Então, o Carlão é o seguinte, quanto mais eu converso, mais eu me encanto de saber, não só dos conhecimentos dele, ele é um enciclopédia ambulante, como eu sempre digo, como também da sua experiência de vida, né? Temístio, eu só queria acrescentar aqui uma coisinha. Olha, eu esqueci de dizer aqui para vocês uma coisa. Eu, quando jovem, né, a gente já tem aí os 65 anos, eu estudava de manhã na escola normal e trabalhava na parte da tarde lá na oficina do mestre Pedro Alves. Lá é uma oficina de marcenaria, a gente trabalhava com madeira, né, fazia portas, janelas, essa coisa, que era para ter um dinheirinho no fim de semana para poder assistir o cinema ali com a namorada, essa coisa toda. Hoje não se fala mais em ninguém trabalhar, né? Eu não concordo, né? Quer dizer, você escravizar a criança é uma coisa, e agora eu acho que trabalhar é outra coisa, porque eu trabalhei e não me arrependo de nada disso. O trabalho e o dinheiro é uma forma de liberdade. Né? Exatamente. Você não vai Meu pai não tinha muitas para me dar e eu ia lá, trabalhava e outra coisa, aprendi uma profissão, né? Ainda hoje tem o seguinte, se precisar, a gente ainda sabe fazer, né? Pronto, maravilha, meu amigo. O rapaz está aí, está dizendo,
nos momentos finais do nosso bate-papo, o cara ainda ensina pra gente, viu? Agora, encerrando aqui o seguinte, o telefone do Djalma, né? Você quer ligar para saber direitinho? 899-9401-7943. É o número do telefone lá do Djalma, você liga, diz, olha, reserva aí uma capricha no peixe escabeche, galinha caipira, seja o que for. O pessoal vai estar lá esperando, né? Agora é nova direção, é o filho dele que estamos controlando. Gente, mais uma vez, muitíssimo obrigado. 8 horas e 40 minutos, 40 minutos de bate-papo muito saudável. Eu não vou chamar de entrevista, não, vou chamar de aula, lição de vida. Muito obrigado a cada um de vocês, que Deus abençoe a todos nós. JC, 24 horas com você.